Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 98º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Deuteronômio, capítulo 9 e capítulo 10, livro de Jó, capítulo 12, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 16. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, sendo assim fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir nossos devocionais, orar junto conosco. O mundo está buscando validações por opiniões. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. Ainda que saibam que estão vivendo em uma mentira. Por falar em mentira, Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta no qual estamos semeando agora, roubar a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, estudar, orar. Estamos aqui buscando a verdade. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Nós buscamos validações através da Bíblia, pois ela contém a sua palavra, a verdade. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 9 e capítulo 10. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Escute, Israel. Hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando: é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês, por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. As infidelidades de Israel. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor à ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor à ira que o Senhor ficou irado com vocês ao ponto de querer destruí-los.
Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês, no monte, do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez, o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo-o bem até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote-Ataavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou de Cades-Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram nem obedeceram à sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Moisés intercede pelo povo. Assim fiquei prostrado diante do Senhor. Durante 40 dias e 40 noites estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. As segundas tábuas da lei. Naquele tempo o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras, e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão.
Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote Bene Jaacã e foram para Mosera. Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá e de Gudgodá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhes prometeu. Permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Exortação à obediência. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor seu Deus fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Amém. Compreendendo o capítulo 9 do livro de Deuteronômio, versículo 3. Moisés fez a nação se lembrar de que a terra era uma dádiva do Senhor e não uma recompensa por seus méritos. Em sua bondade, Deus fez aliança com Abraão para dar a ele e seus descendentes a terra de Canaã, conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3, capítulo 13, versículos 14 a 17, capítulo 15, versículos 7 a 21. E ele cumpriria sua promessa. A ênfase está na graça de Deus e não na bondade do povo de Deus, e essa ênfase é necessária hoje, conforme Tito, capítulo 2, versículos 11, capítulo 3, versículo 7. Quando nos esquecemos da graça do Senhor, nos tornamos orgulhosos e começamos a pensar que merecemos tudo o que Deus fez por nós. Então, é preciso que Deus nos traga à memória o contraste entre a sua benignidade e a nossa condição pecaminosa, e essa lembrança pode ser muito dolorosa. Compreendendo o versículo 4, como filhos de Deus, precisamos confessar que,
Sem sua graça, não temos nada de bom em nós, conforme Romanos 7, versículo 18, e que nossa natureza caída não pode ser transformada. Como cristãos, ainda temos inclinação ao pecado, mas nosso desejo de pecar tem de ser menor. Por meio da obra de santificação do Espírito e da Palavra, conforme livro do apóstolo João, capítulo 17, versículo 17, e 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nosso homem interior deve se conformar cada vez mais a Cristo, desejando as coisas de Deus e deleitando-se nelas. Exposição bíblica dos versículos 7 a 29. Moisés estava se dirigindo a uma nova geração, mas ela precisava ouvir esta parte da mensagem e perceber que era pecadora, assim como foram seus antepassados. O tema do discurso é expresso de modo objetivo no versículo 24. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Deus chamou Abraão e o levou à terra prometida, mas depois ele fugiu para o Egito, a fim de escapar da fome, conforme Gênesis 12, versículos 10 a 11. Logo, depois que foram libertos da escravidão sob o faraó, os judeus começaram a se queixar do modo como Deus os conduzia e alimentava. Êxodo 15, versículos 22 a 23. O cenário no drama da vida de fé pode mudar, mas os atores e o roteiro são praticamente os mesmos. Deus abençoa. Nós desfrutamos das bênçãos, depois rebelamos-nos contra as suas disciplinas e perdemos a bênção que Ele preparou para nós. Compreendendo o versículo 7, nunca subestime a importância da liderança espiritual que estimula a obediência à palavra de Deus. Arão desapontou o Senhor, que o havia designado como sumo sacerdote. Frustrou o seu irmão, que dependia dele para guiar a nação, e decepcionou o povo, que precisava muito de sua forte liderança espiritual. Moisés enfrentou essa mesma prova em Cádiz Barneia e, mais uma vez, pôs a glória de Deus e o bem do povo acima da promoção pessoal, conforme Números 14, versículo 12. Moisés estava mais preocupado com a glória de Deus e a sua reputação diante das nações pagãs, pois sabia que o temor do Senhor tinha de ir adiante de Israel, caso quisesse conquistar a terra e reclamar sua herança. Compreendendo o versículo 18, os líderes são testados assim como seus seguidores, e Moisés foi aprovado no teste. Ele mostrou que sua grande preocupação não era com a própria fama ou posição, mas a glória de Deus e a prosperidade da nação de Israel. Na verdade, ele estava disposto a morrer por seu povo, a fim de não vê-lo destruído, conforme Êxodo 32, versículos 31 a 34. Segundo Jesus, o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas, conforme João 10, versículo 11. Exposição bíblica dos versículos 22 a 24. Este exame dos pecadores de Israel é uma terrível acusação, mas Deus nunca abandonou o seu povo e, muitas vezes, o perdoou, quando poderia tê-lo julgado. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, conforme Salmos 103, versículo 10 e Esdras 9, versículo 13. Deus é sempre fiel às suas promessas. Quando não lhe permitirmos governar, ele prevalecerá e, ainda assim, cumprirá seus propósitos. No entanto, caso nos rebelemos contra seu domínio, perderemos as bênçãos que ele planejou para nós. E eu encerro a compreensão do capítulo 9 de Deuteronômio, trago o versículo 29. Todo crente, todo ministério cristão, seja uma igreja, seja uma organização para-eclesiástica, deve confiar que Deus suprirá suas necessidades um dia de cada vez. Se nos queixamos ao longo do caminho, estamos apenas dando prova de que não confiamos no Senhor, mas pensamos que sabemos mais que Ele sobre o que é melhor para nós. Quando chegamos àqueles lugares na vida chamados Cádiz Barneia, devemos reivindicar o que Deus planejou para nós e avançar pela fé. Mais diversas vezes nos rebelamos contra Deus e nos recusamos a confiar e obedecer.
Se fizermos isso, talvez nos encontremos vagando pela vida, deixando de cumprir o que Deus reservou para nós. Reivindicar nossa herança em Cristo é um dos principais temas do livro de Hebreus, e seu autor usa Israel como principal ilustração. Referência a Hebreus 3 e também o capítulo 4. Compreendendo o capítulo 10 do livro de Deuteronômio, exposição bíblica dos versículos 12 a 13. E agora, ó Israel, forma uma transição enquanto Moisés passa para a última sessão desta parte de seu discurso, um trecho em que ele faz o povo lembrar por que deveria obedecer ao Senhor, seu Deus. Este não era o tema novo, mas era importante. E Moisés queria que o povo entendesse uma mensagem e não se esquecesse dela. A de que a obediência amorosa ao Senhor é a chave para toda a bênção. É possível temer e amar ao Senhor ao mesmo tempo? Sim, é possível, pois a reverência que lhe demonstramos é um respeito amoroso que vem do coração. Moisés usou a palavra coração 5 vezes neste ponto de seu discurso. Nos versículos 12 e 16, capítulo 11, versículos 13, versículo 16 e 18. Por isso deixou claro que Deus quer mais do que a obediência externa. O Senhor quer que façamos de coração a sua vontade, conforme Efésios 6, versículo 6. Uma obediência amorosa que traz alegria ao nosso Pai no céu. O amor é o cumprimento da lei, Romanos 13, versículo 10. Por isso, se amarmos a Deus, servir-lhe e agradar os seus mandamentos, não terá um fardo ou uma batalha. Esses 5 elementos são como as peças de uma máquina que devem estar unidas e trabalhar em conjunto. A caminhada cristã implica progresso, e isso também requer equilíbrio, fé e obras, caráter e conduta, adoração e serviço, solidão e comunhão, separação do mundo e ministério e, finalmente, testemunho para o mundo. Obedecer a Deus é para o próprio bem, conforme versículo 13. Pois, quando cumprimos a sua palavra, compartilhamos de sua comunhão, desfrutamos de suas bênçãos e evitamos as tristes consequências da desobediência. Exposição bíblica dos versículos 14 e 15. O temor equilibrado do Senhor e o amor por Ele são consequências de uma compreensão cada vez maior das virtudes de Deus. Esses atributos são descritos nas Escrituras. Ele é o Criador, conforme versículo 14. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Colossenses 1, versículo 16. E eu encerro a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 10, com o versículo 16. O significado literal da expressão "sejam fiéis de coração" é circuncidar o coração. Israel engrandeceu tanto o ritual físico da circuncisão que se esqueceu da realidade espiritual encerrada nela e de que a circuncisão o marcou como povo de Deus, com privilégios espirituais e responsabilidades. Esta mesma cegueira espiritual nos acomete hoje, pois muitas pessoas acreditam que o batismo, a participação no rol de membros de uma igreja ou o ato de tomar a ceia do Senhor garantem automaticamente sua salvação. Por mais importante que isso seja, a certeza e o selo da salvação do cristão não são uma simples cerimônia, mas uma obra espiritual do Espírito Santo no coração, conforme Filipenses 3, versículos 1 a 10 e Colossenses 2, versículos 9 a 12. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 12. Resposta de Jó: eu também tenho entendimento. Então Jó respondeu: na verdade vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento, em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos, eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso,
No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Os animais o ensinarão. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Com Deus estão a sabedoria e a força. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 12, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Jó afirmou a grandeza de Deus. Primeiro, desafiou a declaração de seus amigos de que eles tinham mais sabedoria do que ele. Na verdade, eles eram mais velhos que Jó. Mais idade não é garantia de sabedoria. Há tolos das duas maneiras, jovens e velhos. Em seguida, Jó repreendeu seus amigos por serem tão insensíveis para com ele e transformarem-no em alvo de escárnio. Ele se achava justo e reto, que era a maneira como Deus o descrevia, conforme capítulo 1, versículos 1 e 8 e capítulo 2, versículo 3. Exposição bíblica dos versículos 7 a 11. Zofar afirmou que a sabedoria não era acessível aos seres humanos, conforme capítulo 11, versículos 7 a 9. Mas Jó disse que as criaturas de Deus poderiam ensinar-lhe o que eles precisavam saber, conforme Gênesis 1, versículos 26 a 28. Até as criaturas sabem que a mão de Deus fez e mantém tudo em andamento. Na verdade, o fôlego que eles estavam usando para acusar Jó era um presente de Deus para eles, e ele poderia removê-lo sem a permissão deles. Exposição bíblica dos versículos 12 a 25. Estas linhas de resposta de Jó descrevem a sabedoria e o poder de Deus. Era uma repreensão aos amigos idosos de Jó, que pensavam que seus anos de experiência lhe ensinaram muito. Exposição bíblica dos versículos 14 a 15. Jó mostrou que Deus é completamente soberano no que faz com a natureza, conforme versículos 14 e 15, e com as pessoas, conforme versículos 16 a 25. O que o Senhor destrói não pode ser reconstruído, e o que ele prende não pode ser solto, conforme Apocalipse 3, versículos 6 a 8. Deus pode enviar seca ou inundação, e ninguém pode detê-lo. Jó 12, versículo 15.
O Altíssimo tem sabedoria para saber o que fazer e tem poder para realizá-lo, conforme versículos 13 e 16. Em sua soberania sobre as pessoas, seja qual for a posição delas, Deus está no controle. O argumento de Jó é que todos os tipos de pessoas enfrentam dificuldades na vida porque Deus pode fazer o que lhe agrada. Ele não faz acepção de pessoas e não se impressiona com cargo, riqueza ou posição social de quem quer que seja. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 12, com a exposição bíblica dos versículos 23 a 25. Deus é soberano sobre as nações, assim como também governa os indivíduos. Conforme Daniel 2, versículos 20 a 22 e Atos 17, versículos 24 a 28. Ele pode expandir ou destruir uma nação, dar-lhe liberdade ou escravidão. Deus só precisa tirar a sabedoria dos líderes para que a destruição dos povos seja certa. Os orgulhosos não gostam de ouvir esta mensagem. Desde a cidade de Enoque, Gênesis 4, versículos 16 a 18, e a Torre de Babel, Gênesis 11, versículos 1 a 9, a humanidade vem tentando construir e administrar as coisas sem Deus, e essas iniciativas sempre redundam em fracasso e juízo divino. E vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 16. A oferta para os cristãos da Judeia. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas àqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Os planos de Paulo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Conselhos finais. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. Saudações. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Bênção. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês.
O meu amor esteja com todos vocês, em Cristo Jesus. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 16, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Um dos ministérios mais importantes que Paulo teve durante sua terceira viagem foi a coleta de uma oferta assistencial, especial para os cristãos pobres em Jerusalém. Ele queria realizar vários objetivos com essa oferta. Primeiro, os gentios deviam uma ajuda material aos judeus em troca das bênçãos espirituais que eles lhe tinham dado, conforme Romanos 15, versículos 25 a 27. No concílio de Jerusalém, anos antes, Paulo concordou em se lembrar dos pobres, portanto ele estava cumprindo sua promessa. Gálatas 2, versículo 10. O apóstolo não só pregava o evangelho, mas também tentava ajudar aqueles que tinham necessidades físicas e materiais. Compreendendo o versículo 1, além de cumprir sua promessa e suprir uma grande necessidade material, a maior motivação de Paulo para levantar a oferta era ajudar a unir cristãos judeus e gentios. Ele fora levantado como um missionário para os gentios, e isso incomodou alguns cristãos judeus, conforme Atos 17, versículos 4 a 5. Paulo esperava que esta expressão de amor pelos gentios ajudasse a curar algumas feridas e construir algumas pontes entre as igrejas. Para obter mais informações sobre esta oferta, iremos estudar mais à frente. Mas caso você queira se integrar à mensagem, leia 2 de Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Compreendendo o versículo 4, é interessante que Paulo tenha mencionado a oferta logo após a sua discussão sobre a ressurreição. Não havia divisões de capítulos nos manuscritos originais. Assim, os leitores passavam o hino de vitória de Paulo para sua discussão sobre dinheiro. Doutrina e dever andam juntos. E essa é a razão pela qual adoramos ao Senhor e fazemos obras. Nossas contribuições não são em vão, porque nosso Senhor está vivo. É seu poder de ressurreição que nos motiva a dar e servir. Compreendendo o versículo 5, Paulo estava em Éfeso quando escreveu esta carta. Seu plano era viajar para a Macedônia a fim de ter um tempo de ministério, passar o inverno em Corinto e depois ir à Judéia com a coleta. De novembro a fevereiro era impossível viajar de navio, por isso convinha que Paulo permanecesse em Corinto e ficasse com seus amigos. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Podemos aprender com os planos frustrados de Paulo. Primeiro, o cristão deve usar seu bom senso, orar, examinar a situação e buscar o melhor que estiver ao seu alcance para conhecer a vontade de Deus. O Criador nos dotou de uma mente e espera que pensemos, mas Ele não quer que dependamos somente de nosso raciocínio. Devemos orar, meditar na palavra e ainda procurar o conselho de amigos cristãos maduros. Segundo, nossas decisões nem sempre podem estar de acordo com os propósitos de Deus. Assim, podemos fazer promessas que não podemos cumprir e planos que não seremos capazes de realizar. Exposição bíblica dos versículos 10 a 24. Dinheiro e oportunidades não têm valor sem pessoas. O maior bem da igreja são as pessoas e, mesmo assim, a igreja quase sempre não dá tanto valor a elas. Jesus não deu dinheiro aos seus discípulos, mas investiu 3 anos no treinamento deles para o serviço, a fim de que pudessem aproveitar as oportunidades que ele lhes daria. Se as pessoas estiverem preparadas, então Deus dará tanto as oportunidades quanto os recursos financeiros para que sua obra seja realizada. Compreendendo o versículo 10, a recomendação que Paulo deu aos coríntios sobre Timóteo dava a entender que aquele jovem tinha algumas necessidades físicas e emocionais, conforme 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Ele precisava de todo o incentivo possível. O importante era que ele estava fazendo a obra do Senhor e trabalhando com o servo de Deus. Uma igreja não deve esperar que todo servo de Deus seja um apóstolo Paulo
Os jovens que estão começando no ministério têm um grande potencial e a igreja deve incentivá-los. Exposição bíblica dos versículos 12 a 14. O apóstolo era um judeu eloquente que, graças a Priscila e Áquila, passou a ter pleno entendimento do Evangelho. Atos 18, versículos 24 a 28. Ele ministrou com grande poder em Corinto. E havia um segmento da igreja ali que tinha afeição por ele. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 12 e capítulo 3, versículos 4 a 18. É pouco provável que Apolo tenha promovido esta divisão, pois parece que sua grande preocupação era pregar Cristo, a despeito de sua posição ou do reconhecimento que viesse a ter. Exposição bíblica dos versículos 15 a 18. Estéfanas e sua família foram as primeiras pessoas a serem alcançadas para Cristo na Acaia, e foi o próprio Paulo quem os batizou, em vez de deixar isso para os seus ajudadores. Conforme capítulo 1, versículos 16. Eles se tornaram líderes importantes na igreja, pois dedicaram a vida ao serviço de Cristo. Toda vez que viam uma necessidade, eles começavam a trabalhar para supri-la, sem esperar que isso lhe fosse pedido. Eles ajudaram Paulo e trabalharam a ponto de exaustão para o Senhor. Que coisa maravilhosa é quando toda uma família serve ao Senhor fielmente na igreja local. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão de 1 Coríntios capítulo 16 com a exposição bíblica dos versículos 19 a 20. Áquila e Priscila foram uma equipe dedicada, formada por marido e mulher, cujas vidas e ministérios se cruzaram e se entrelaçaram com os de Paulo. O apóstolo conheceu-os em Corinto. Por quê? Como Paulo, eles faziam tendas. Atos 18, versículos 1 a 3. Este casal temente a Deus foi expulso de Roma porque Áquila era judeu. Mas isso era apenas parte da providência divina para levá-los para Corinto, onde poderiam ajudar Paulo. Recebam essas palavras na santa autoridade de Jesus.